Deus, ele está sujeito às suas leis espirituais. Ele não pode quebrar regras. Ele mesmo, ele não pode quebrar as regras que ele fez. Porque a palavra diz assim, que ele é amor, mas antes de ser amor, ele é justiça. Ele tem que ser justo. Ele não pode favorecer uma pessoa e deprimir. Porque tem pessoas que a família nunca muda. Poxa, fulano fala que a família dele foi restaurada. A minha família nunca é, porque você nunca foi um instrumento de Deus para trabalhar numa família. Sua família. Sua família. Né? É isso. Isso é forte, mas é verdadeiro. Né? É verdadeiro. E o terceiro ponto que eu quero falar essa noite é que é muito fácil você visitar uma pessoa que tem algo para te dar, que tem uma casa bonita, que vai te dar um cafezinho, que vai te dar um aparente retorno rápido. Mas será que você tem trabalhado com pessoas que ninguém quer? Eu vejo muitos cristãos que não gostam nem de dar um copo de água para uma pessoa que pede. E a Bíblia diz, ai daqueles que negam água a alguém, porque muitos já negaram a anjos. O que vai fazer você ser uma pessoa que tem e que aproxima pessoas que todo mundo quer? É o teu amor e a tua dedicação por aquelas pessoas que ninguém quer. Que ninguém quer. Que aparentemente você olha para aquela pessoa, e você pensa assim, essa pessoa nunca vai me dar nada. Essa pessoa sempre vai precisar da minha ajuda. Queridos, esse foi o ponto que fez de Davi o maior rei de Israel. Davi estava perseguido por Saul, só fez o bem para Saul. Perseguido por Saul, teve que se esconder numa caverna. E Saul, desesperado, andando com 3.000 homens para cima e para baixo, seus melhores guerreiros para querer matar Davi. Davi não estava fácil comer. Eu vou mostrar isso.
não podia sair da caverna, trabalhar. E quando Davi saía, ele tinha que ir preparado para matar ou morrer, para a guerra. Mas ele tomou uma decisão: não vou tocar no ungido do Senhor. Logo, quando Saul precisava, alguém queria matar Saul, guerrear, Davi estava lá com sua espada, num canto que Saul não podia ver ele, defendendo Saul, protegendo Saul, mesmo sabendo que Saul queria matar. E aqui acontece uma coisa interessante. Davi foi para a caverna, não tinha nada, passando uma situação difícil, perdeu sua liberdade. Seus pais souberam que aonde ele estava, com seus irmãos, foram até ele, mas ele sabia que a sua vida corria perigo, então ele levou seu pai para ficar protegido em outro reinado. Mas aqui, em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, acontece algo. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Juntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito, e eles os mandou embora. Foi isso? É isso que está escrito aí? Sim ou não? E ele se fez chefe deles, líder deles. Havia com ele cerca de 400 homens. Já pensou? Hoje, qual é o pai de família que está aqui? Você que está aqui. Você que está o irmão e a irmã trabalhando aqui, que teriam condição de sustentar 400 famílias. Porque não eram 400 homens, eram 400 homens. Mas esses homens tinham mulher e filhos. Quem é aqui que tinha condição de sustentar? Trabalhando, sem estar sendo perseguido. Agora imagine Davi, que estava numa caverna, escondido. Davi tinha todo o direito de chegar com aqueles homens e dizer assim: ei, eu não tenho condição de ficar com vocês. Olha, vou deixar até meu pai ali na Babilônia. Minha mãe, vou deixar eles lá. A qualquer momento Saul pode invadir aqui e me matar. Eu não tenho dinheiro para comprar comida. Eu não tenho nada disso. Mas não foi isso que ele fez. Davi é ao contrário que muita gente prega. Eu já vi muito livro falando baboseira sobre Davi. Que Davi não ligava para sua família, por isso que aconteceu tudo isso. Que Davi, o que trouxe a consequência na vida de Davi foi os pecados dele. Os pecados dele. Não foi a atitude dele como pai. Foi o pecado dele, de imoralidade, de prostituição. Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas vem as consequências.
Todo pecado tem suas consequências, e a consequência de Davi foi: a espada não sairá da tua casa. Eu vou explicar isso para você entender. De repente, dois jovens não vigiam, caem em pecado, têm uma relação. Depois se arrependem, pedem perdão a Deus. Deus perdoa? Sim ou não? Perdoa. Mas logo a jovem começa a baldear. Tem enjoo. Pecado foi perdoado? Sim ou não? Mas a consequência do pecado vai continuar, que ela engravidou. Quem entendeu o que eu falei aqui, diga amém. Davi provou a consequência do seu pecado. O erro de Davi não foi falta de ensinamento, ou abandono da sua família. Quando ele deixou Salomão, ele disse para Salomão: segue o Deus do teu pai. Se tu seguires o meu Deus, o Deus do teu pai, tu vais te dar bem na tua vida. Se tu te desviares para a direita ou para a esquerda, tu vais cair. Teu filho não se assentará no teu lugar, no teu trono. E o próprio Deus, quando Salomão caiu, disse: hoje, se fosse por mim, hoje eu tiraria tudo o trono e o teu filho não se assentaria nele. Mas pela promessa que eu fiz para o meu filho Davi, homem segundo o meu coração, teu filho se assentará no teu lugar. O filho de Salomão continuou reinando por causa da fidelidade de Davi. Agora, papai e mamãe, você vê a importância que tem pai que diz: não, isso é o meu filho que tem que decidir. Você vê a importância de você ensinar para os seus filhos o teu Deus. O Deus dos pais dele. E do testemunho que você dá. Isso é muito importante. Isso para um pai, uma mãe, tem que ser inegociável. Que tem muitos pais que pensam assim: não, quem educa o meu filho é a escola. Quem ensina as coisas espirituais para o meu filho é a igreja. Não é. É papai e mamãe. Quem educa seu filho é você. A Bíblia diz para os pais: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A Bíblia diz para os pais, né, que o caminho que o teu filho vai andar, quem vai imprimir não é o pastor, não é o professor da escola bíblica dominical, não é o professor de português ou matemática, é você. É você. O professor de português vai ensinar teu filho a língua portuguesa. E olhe lá. Mas vem cá, quando teu filho precisa de um reforço na escola, é a escola que paga? Sim ou não? Não. Quem é que paga? Você que é pai e mãe, diga: sou eu. É você. Porque isso é papel do pai e da mãe. A escola tem um currículo. Ela dá um programa educacional. Mas quem deve estar comprometido pelo ensino e sabedoria do seu filho é você. Por isso eu fico muito triste quando eu vejo um pai e uma mãe que não aceita o seu filho ser chamado a atenção, ser confrontado, ser repreendido numa área.
Porque a Bíblia diz que o pai e a mãe que não educa seu filho, vai ser envergonhada por ele. Vai ser envergonhada por ele. Isso é muito sério, querido. Então Davi, ele foi alguém, primeiro, que nunca escondeu os seus pecados. Nunca ficou de, olha, não fala, Natan, não fala isso para ninguém, não. Pelo contrário, ele chama os sábios, olha, eu pequei, os guardas que estavam ali ouviram, os servos que estavam ali ouviram. Vamos orar e jejuar, que Deus disse, por causa do meu pecado, ele mataria meu filho. Ele orou e jejuou por 7 dias. E depois que o filho morreu, que ele ouviu os guardas, um cochichando com o outro, fala tu, e ele virou, o que foi? O menino morreu. Eles falaram, sim, Senhor. Ele disse, então prepara um banho, prepara um jantar, prepara a minha roupa de guerra. E um sábio, um ancião disse, tu estás louco? O teu filho estava para morrer, e tu orou e jejuou, e agora tu não vai respeitar o luto do teu filho? Davi virou para ele e disse, enquanto haver esperança, como eu sei que o nosso Deus é misericordioso, eu orei e jejuei. Agora meu filho está nas mãos de Deus. Todo poder e glória seja Ele. Ele sabe o que faz. Tomou banho, comeu, se arrumou, e foi para a batalha, amém? Foi para a igreja. A Bíblia diz que ele foi lá, consolou Betseba, disse que Deus estava no controle. Depois ele entrou na igreja. E eu, na minha viagem na maionese, eu fico pensando, já pensou aquela igreja cheia, o sacerdote que estava ali, os músicos, vendo aquela imagem, o rei batido, com a espada de Golias no alforje, né? E com aqueles 11 guerreiros, gaditas, um mais gigante que o outro, um com a lata mais temível que o outro, entrando naquela igreja com aquela armadura, plá, plá, plá. E a Bíblia diz que Davi se dirigiu ao altar. Ele entrou e foi em direção, plá, plá. Eu creio que todo mundo que estava ali ficou branco, amarelo. O sangue sumiu de pronto. O filho do rei morreu e vai fazer igual Saul, vai matar todos os sacerdotes que estão aqui, todos os levitas, vai matar todo mundo com esses guerreiros dele, que ninguém aguenta. Um nego já matou 800 guerreiros, imagine a gente aqui que está na igreja. Vai negar a Deus como fez, vai negar a Deus como fez Saul, matar os sacerdotes, destruir as igrejas. Mas a Bíblia diz que Davi chegou lá no altar. Ele se ajoelhou, pá, disse, eu glorifico o Senhor, Deus dos meus pais, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, tu deu e tu tomou, glorificado seja o nome do Senhor. Convocou o seu exército, montou, derrubou Ai, porque Ai é a cidade da decisão. Quando você é confrontado com uma coisa, hoje muitos aqui têm que decidir continuar sendo fiel a Deus ou não. O que foi onde foi que o ministério de Davi parou? Na cidade de Ai. Aonde é que muita gente está parado? Na cidade de Ai hoje. O que é Ai? O que quer dizer Ai? É a cidade da decisão, é o lugar da decisão. Para que Deus possa operar na sua vida, você tem que tomar uma decisão definitiva. Por Ele, pelo que Ele quer de você. Você tem que parar de ter medo, você tem que parar de duvidar. E apenas praticar o que Ele está te mandando.
Entender, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de mim. Eu vou praticar, não é porque eu vou ver o resultado amanhã. Não. É aquilo, Deus continua sendo Deus. Está indo como você quer, Deus é o teu Deus. Não está indo, Deus continua sendo teu Deus. Você tem conta para pagar amanhã, tem dinheiro, amém, Deus é o teu Deus. Se você não está com dinheiro, Deus continua sendo teu Deus e Ele vai fazer isso por você. Você está com saúde, que Deus seja o teu Deus. Se você está sem saúde, Ele continua sendo seu Deus. Não murmure. Foi isso que Davi praticou. Todo mundo pensava que Davi ia tomar a atitude de Saul. Mas Davi foi lá e glorificou a Deus. Se levantou e disse: eu vou guerrear porque agora eu sei o meu pecado. Eu não era para me estar descansando aqui. Não era para me estar vendo mulher tomando banho. Era para me estar na guerra com meus companheiros. Era para me estar tomando a cidade de Ai. Tomando a cidade da decisão. Me decidindo por Deus. Decidindo estar no centro da vontade de Deus. Olha que coisa linda. E Davi chegou lá, tomou a coroa do rei de Ai. Quando Davi tomou, a Bíblia diz, engraçado, que quando Davi tomou essa decisão lá no templo, o exército dele, que já estava há vários meses acampado e não conseguiu invadir a cidade de Ai, tomaram a cidade, venceram o inimigo. Quando Davi foi lá, ele só chegou para ser coroado. Querido, deixa eu te dizer, se você está olhando para o problema, se está olhando para tanta coisa errada, você tem que olhar para o teu Deus, o que você está falhando. O que você está deixando de fazer, que você sabe que você tem que fazer. Porque quando você vence Ai, toma a decisão certa, você ainda não foi lá, ainda nem guerreou, mas você toma a decisão certa. Então Deus já te deu a vitória no mundo espiritual. Deus já te deu a vitória. O que foi que Davi fez com esses homens? Tomou a decisão certa. Ele não mandou os homens embora. Ele não disse: vocês não têm nada para me oferecer, vocês não são nem guerreiros, vocês são um bando de endividado, bando de nego, desculpa a expressão, como hoje comumente, vagabundo, um monte de nego que ninguém quer, um monte de nego que... Não, ele não fez isso. A Bíblia diz que Davi cuidou deles, Davi se tornou líder deles, chefe deles. Eu vou botar uma coisa assim mais perto de você para você entender. Muitos aqui têm a sua casa, trabalho o dia todo. Às vezes tem aqui como o Rodrigão, que pega o primeiro turno, 2 horas da manhã, para dirigir, é estresse total. Eu sei, porque eu prefiro ir 10 vezes em Castanhal fazer compra do que uma vez em Belém. Eu fico imaginando o cara que é motorista de ônibus em Belém. Eu oro muito pelo Rodrigão: o Senhor, não deixa ele matar ninguém, esganar ninguém. Não é fácil. Não é fácil. Aí o Rodrigão chega, às vezes 4 horas da tarde na casa dele, e ele tem um vizinho bregueiro, que mete uma aparelhagem, ele está sem dormir, desde a 1 hora da manhã, porque se ele pega 2 horas, ele não se acorda 2 horas, se acorda antes.
E na hora que ele vai pensar que ele vai dormir, toma-lhe som alto, chega a parede do quarto dele e treme. É fácil amar uma pessoa dessa, irmão? É fácil amar alguém que vem te pedir alguma coisa quando você aparentemente não tem nada? É fácil ficar recebendo aqueles telefonemas de cobrança? Não é. É fácil chegar 400 famílias até você, no momento que você se escondeu numa caverna, está sendo procurado por um rei doido, que você só fez bem, e não tem nada. Qual é o impulso que muitos de nós, eu falo nós porque eu não sei se eu teria essa fé de Davi, muitos de nós teríamos. Vocês não estão vendo que eu estou aqui escondido, que eu não tenho nada, eu não tenho condições de sustentar vocês, eu deixei meus pais lá na Babilônia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diz amém. Mas Davi conhecia a lei do transbordo. Davi sabia que se naquele momento da vida dele ele fosse escasso, como a maioria das pessoas são, escasso. Não, eu vou primeiro cuidar da minha vida, eu vou primeiro cuidar de mim, para depois, e ele esquecesse das pessoas que Deus estava mandando até ele. Ele ia ser morto, ia ficar sozinho, não ia ter ninguém. Então Davi aplicou a lei do transbordo, a lei da paternidade. Ele disse, essas pessoas, a mesma lei que Jesus aplicou lá no deserto, quando Jesus disse para os seus discípulos, vão descansar que eu vou orar e depois vou me juntar com vocês. E quando Jesus chegou lá, ele viu uma grande multidão. E o discípulo disse, despede, Senhor, despede, tu está cansado, ainda nem comeu, essa multidão já está aqui. Ele disse, como eu posso despedir? A Bíblia diz que Jesus chorou. Eles são como ovelhas sem pastor. Jesus foi lá e começou a pregar para eles. Paternidade. O pai age assim. E Davi, em vez de mandar eles embora, a Bíblia diz que ele se fez chefe deles, pai deles. Ele transbordou o que ele tinha na vida deles. Ele disse assim, olha, se tiver um ovo para comer, a gente vai repartir. O que um caçar, todo mundo vai comer. Mas eu vou ficar, vou cuidar de vocês. E Davi transformou aqueles homens em guerreiros que todos queriam. Esse é o segredo dessa lei. O segredo que Jesus praticou com seus discípulos, que eu vou tocar daqui a pouco. Mas Davi, no Velho Testamento, a Bíblia diz Jesus, filho de Davi, raiz de Jessé. O que é isso? Davi, no Velho Testamento, é um símbolo de Jesus. É um símbolo de Jesus. Davi foi aquele rei que fez de Israel um povo andarilho, um povo que deu um reino. Só que foi físico, material. Davi foi aquele que pegou um povo sem identidade, uma nação sem identidade, transformou num povo coeso, um exército respeitado, uma nação respeitada. E foi exatamente o que Jesus veio fazer há 2000 anos depois com Israel, mas de maneira espiritual. De maneira espiritual. O que acontece no Velho Testamento é o que acontece no Novo Testamento de maneira espiritual.
Assim como no Velho Testamento as conquistas foram no mundo físico, e por isso elas não duram, quando você só tem conquista no mundo físico, quando você pratica uma coisa, mas não conhece, você não continua praticando aquela lei. Uma pessoa, por exemplo, sempre foi fiel, aí começa a ganhar mais dinheiro, e agora, não, isso é muito já para me levar, e começa a diminuir, e começa a ser infiel. Ela não entendeu o significado disso no mundo espiritual, ela vai cair. Ela pensa assim: não preciso mais ser fiel, porque eu já conquistei o que eu queria no mundo físico. E é isso que faz esfriar o amor de muita gente. Você quer casar, você se arruma, anda cheirosinha, pitadinha, toda arrumada, o rapaz casa, às vezes não escova mais o dente, quer agarrar a mulher todo sujo, fedorento. Ou seja, não cultiva o amor, não cultiva aquele amor no mundo espiritual, que é o respeito, o amor ágape, que é o amor de Deus. Não, eu já conquistei no mundo físico, se lasque. Mas o mundo físico é passageiro. Se você conquistar as coisas no mundo físico e não segurar ele no mundo espiritual, você vai perder tudo. Você vai perder tudo. Então Davi sabia disso. Eu sou um grande guerreiro. Deus está comigo, Deus me ungiu. Eu vou vencer. Mas eu preciso conquistar um povo. Quem é o povo que eu vou conquistar? É aqueles que estão perto de mim, que Deus está mandando, aqueles que ninguém quer. E Davi cuidou daqueles homens, transformou aqueles homens em grandes guerreiros. E alguns meses depois, aqueles homens se tornaram guerreiros e começaram a se tornar o exército de Davi. E Joabe era o comandante já de Davi. E Deus colocou Saul lá na mão deles, na caverna, para testar Davi. Porque uma das coisas que quem não entende as coisas de Deus faz, para de respeitar a autoridade. Quando começa a crescer de alguma maneira, começa a desrespeitar a autoridade. Não entende que as autoridades são constituídas por Deus. Quero falar com você, criança, adolescente, jovens. Hoje, o que está acontecendo aqui no Brasil, é o que estão dizendo, que você é igual ao teu professor, que você não precisa respeitar ele. E a gente vê jovens querendo bater no professor, porque é isso que essas pessoas pregam. A anarquia, o fim da família, o sucateamento da educação. O Sassá trouxe uma palavra no seminário ontem, maravilhosa, uma das melhores mensagens sobre isso que eu ouvi na minha vida. Eu espero que ele traga essa palavra aqui no próximo domingo. Sensacional. E é isso que esse sistema quer: detonar a família, acabar com respeito às autoridades. E a Bíblia diz que Joabe virou para Davi e disse: está aí, Deus entregou, parece uma palavra sábia, Deus entregou o rei na tua mão, mata esse desgraçado. Tu já é ungido, Deus já te ungiu. Ou seja, como muito de eu também sou homem de Deus, eu também sou pastor, também sou servo de Deus. Foi isso que Joabe quis dizer: tu também é homem de Deus, Deus já te ungiu. Esse homem é um louco.
Ele é possuído por demônios, mas ele ainda era o rei, ungido do Senhor. E a Bíblia diz que Davi, quando foi lá, o Espírito Santo começou a acelerar o coração dele, acelerar. E ele voltou e disse: como eu posso fazer isso contra o ungido do Senhor? Ele só cortou a pontinha do manto. E ele ficou longe lá no monte e gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, veja a ponta do teu manto, está aqui. Eu jamais vou te matar, eu jamais vou erguer a minha espada contra ti, muito pelo contrário, sempre que eu souber de alguém que queira fazer mal a ti, eu estarei lá para te proteger. Por que tu procuras me matar? Eu te amo. Isso são coisas que nos constrangem. Muita gente escreve sobre Davi como se Davi não fosse um cara espiritual. Quem faz isso é um cara super espiritual. Um cara carnal jamais faria isso. O cara carnal agiria como Joabe queria agir. Quem faz o que Davi fez é um homem que entende o valor de estarmos debaixo da autoridade e entende que o que Deus tem para mim ninguém pode tirar, só eu mesmo. E Davi se sujeitou às autoridades. Davi respeitava Saul. Alguém veio e disse: olha, o Saul, a mulher, esqueci até o nome da filha mais velha, Gemima, Saul não vai mais te dar a filha mais velha dele, não. Diz que vai te dar a Mical. Já deu a filha mais velha dele para outro, tudo para ver se Davi avançava no Saul, se o Saul tinha desculpa para destruir. Davi virou para o fofoqueiro e disse assim, porque fofoqueiro é quem ouve, não é quem fala, não. Sempre falo isso. Virou para o fofoqueiro e disse assim: rapaz, quem sou eu para me casar com a filha do rei? Eu sou apenas um servo. Eu nem mereço me casar com a filha do rei. Eu sou um servo do rei. E a Bíblia diz que Saul tinha uma filha, Mical, que se apaixonou por Davi. Davi é uma das poucas pessoas na Bíblia que se casou por amor. Quando você cumpre o propósito de Deus, você vai viver por amor, você vai andar por amor, você vai casar por amor. Davi casou com alguém que amava ele e que ele amava. A Bíblia diz que Mical amava Davi e ele a amava. E Davi transformou aqueles homens em guerreiros honrados. Mas aí que veio o retorno dessa regra. Quando você começa a amar pessoas que ninguém quer, quando você começa a colocar a tua vida para ajudar aqueles que ninguém quer. Hoje, quantos irmãos aqui na igreja, vou dar só um exemplo, já são senhores, senhoras, mas tem um sonho. Uma vez um senhor chegou comigo e disse: ó, pastor, tenho tanta vontade de ler a Bíblia, mas eu não sei ler. Aqui nós temos tanta gente capacitada. Quantos de nós aqui podemos alfabetizar essas pessoas? Mas quem liga para idoso, né?
Muitos pensam, o que é que vai me trazer de volta eu ensinar esses idosos aí? Estou tão ocupado, não tenho tempo. Pois pode ser exatamente isso que pode mudar a tua vida. Aquilo que todo mundo olhou e disse, agora que esse Davi vai se lascar. Olha aí, andando com esse bando de fracassado, esse bando de negro que nunca vai ter nada. Foi o segredo do sucesso de Davi. Ele entendia essa lei. Ele disse, eu vou cuidar. O meu ministério vai ser cuidar daquelas pessoas que ninguém quer. E vou transformar essas pessoas naquelas pessoas que todo mundo quer. E aqui, em 1 Crônicas, capítulo 12, Davi recebe a recompensa daquela decisão. Alguns meses depois, Deus vai mandar aquelas pessoas que todo mundo quer, Davi. Deus vai mandar os caras que todo mundo sonhava ter do lado, os maiores guerreiros de Israel, porque Davi decidiu cuidar daqueles que ninguém queria. Eu não sei que situação você está hoje. Talvez você está precisando de uma virada no teu negócio, na tua empresa, na tua família. Talvez você quer uma virada no teu casamento. Lá do lado da tua casa tem uma família que ninguém quer. Ninguém tem paciência. Só vive brigando. Ninguém está trabalhando ali. Ninguém quer nada com nada. Pode ser a tua oportunidade de virada. Trabalhar com aquelas pessoas que ninguém quer. E transformar essas pessoas em pessoas que todo mundo quer, que vão ser gratas a você. Esses homens eram gratos a Davi. Davi pensava assim, eu quero beber água. Lá não sei de onde, eles iam lá e pegavam a água e traziam. E aqui em 1 Crônicas, capítulo 12, diz assim, ora, esses são os que vieram a Davi, a Ziclague, estando ele ainda tolhido nos seus movimentos, ou seja, escondido, recluso, perseguido nos seus movimentos, por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes os que ajudaram na guerra. Agora vai descrever os negros. Eram arqueiros e usavam tanto a mão direita quanto a esquerda em atirar pedras com fundas e em disparar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas, até os irmãos, até da tribo de Saul foram até Davi. Aiés, o chefe, e Joás, o filho de Semar, e o Gibeadita, Jaziel e Pelete, filho de Asmavete, Berecá e Jeú, o Anotonita, Tita, Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, o chefe dele, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josabade e Gederatita, Eluzai, Jerimote, só nome bonito para você botar no seu filho, vai anotando. Baalias, Semarias e Safatias e Urafita, Elcana, Assias, Azarel, Joazé e Jazobeão, os Coraitas, e Joelá e Zebadias, filho de Jeorão e Gedeó. Dos Gaditas se passaram para Davi num lugar forte, no deserto. O lugar forte era uma caverna.
que ele estava escondendo, mas agora Deus já estava chamando aquilo de lugar forte, porque os melhores estavam indo para lá. Davi cuidou de quem não queria, e Deus mandou para ele os melhores, o que todo mundo queria. Olha aqui, dos gaditas se passaram para Davi um lugar forte no deserto, homens valentes, adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança. Seus rostos eram como o rosto de leões, e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. Eze era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismano o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Elizabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o décimo primeiro, né? Estes dos filhos de Gade foram os chefes dos exércitos de Davi. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês, quando ele transbordara por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os 2 valentes, e os do Oriente e do Ocidente. Igualmente alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse: se viestes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja mal nas minhas mãos, o Deus de vossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe dos 30, que disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo, paz com Judá, paz com o que te ajuda, pois que teu Deus te ajude. E Davi os recebeu e os fez chefe das tropas. Esses eram os homens que todos queriam. Essa é o resultado da lei que Davi botou em prática. O que muitos fazem? Quantos hoje você está trabalhando por quê? Talvez você tenha um negócio por quê? Você se formou por quê? Alguém pagou, alguém te deu uma oportunidade. Você não fez isso sozinho. Talvez o pai, que às vezes você acha graça e diz: olha aí, eu tenho mais conhecimento do que esse velho. Você não teria esse conhecimento se ele não tivesse pagado. Você está onde você está, porque alguém te deu uma oportunidade. E o que muitos fazem hoje? Às vezes chega um funcionário, e simplesmente você manda embora e desiste, porque muitos não querem investir na vida de ninguém. Por que você não chama aquela pessoa e diz: eu vou te ensinar, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Você vai ser bom. E quem sabe um dia essa pessoa vai se tornar o teu braço direito. Porque vai ser grato ao que você fez. Essa é a lei. Tem muita gente que reclama: poxa, ninguém bom do meu lado, ninguém se importa com nada, ninguém fica do meu lado nessa empresa, ninguém trabalha. Porque você já ajudou alguém que para muita gente não valia nada? Você já se dispôs a ajudar alguém que ninguém quer? Será que hoje
você está só, não é porque você nunca ajudou ninguém que ninguém quer. Essa atitude que Davi tomou com aqueles 400 homens fez dele o maior rei de Israel. Trouxe para ele os homens que todos queriam. Aqueles homens que Davi investiu neles se tornaram homens que todo mundo queria. Queridos, hoje às vezes não temos paciência nem com o nosso cônjuge. Você não aprende mesmo? Você já ensinou? Você já ensinou teus filhos? Ou só faz cobrar? Precisa ensinar. Se eu quero alguém que todo mundo quer, eu tenho que formar pessoas, fazer discípulos. E é por isso que uma das palavras que mais Jesus frisou no final da sua, quando ele subiu para o céu, é: ide e fazei discípulos. Aquilo que eu fiz com vocês, aquilo que eu ensinei vocês, façam com outras pessoas. Quem era Pedro? Quem era Tiago? Quem era João? Quem era Filipe? Quem era Bartolomeu? Quem era Judas? Porque Jesus não tinha só um Judas acompanhando ele, tinha dois. Quem era André? Quem era Mateus? Pessoas que ninguém queria. Dos 12 discípulos de Jesus, só tinham 2 que sabiam ler: Mateus e Marcos. Marcos era o escrivão. Livro de Pedro, esses livros todinho do Novo Testamento, quem escreveu foi Marcos. Deus só escolheu um para escrever. Mas quem era Marcos? O mais brigão. Brigou com todos. Mas foi aquele que assumiu o lugar de Paulo, porque Barnabé não desistiu dele. Então, Jesus pegou 12 homens que não eram talmidim de ninguém, não eram discípulos de ninguém, já tinha passado o tempo deles serem, eles não serviram para nenhum mestre de Israel, e todos os discípulos que Jesus escolheu foram pessoas discriminadas, que ninguém queria, que ninguém chamou para ser discípulo, que não eram talmidim de ninguém. Transformou esses homens em homens que todos queriam. Todos queriam. Todos queriam. Aqui em Lucas 5, nós vemos a primeira grande multiplicação de a pesca maravilhosa. E a Bíblia diz que quando Jesus ficou de pé no barco de Pedro e pediu para ele se afastar, e Jesus começou a pregar, e depois Jesus disse: te afasta, vamos pescar. E ele disse assim: mestre, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas Pedro falou uma palavrinha mágica: mas tu é o mestre, sobre tua palavra lançaria a rede. Jesus disse: opa, eu quero esse caboclo, eu vou transformar esse cara no meu maior discípulo. Olha lá, ele foi pescar, e Jesus disse: joga a rede para o outro lado. E veio aquela multidão de peixe. Veio aquela multidão de peixe.
E a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João, teve que chamar Tiago e João, senão o barco dele ia afundar. E Pedro ficou maravilhado porque viu que aquilo não era natural, aquilo era um milagre, aquilo era sobrenatural. Ele se afastou e disse: Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um cara pecador. Jesus disse: eu vim para buscar e salvar o perdido. E Pedro deixou e disse: a partir de hoje tu serás pescador de homens. Ele encalhou o barco. E muita gente começou a falar: mas esse vai ser teu discípulo, esse cara, e começaram aquilo. E aqui no versículo 31 de Lucas 5, respondeu-lhe Jesus: os sãos não necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, eu não vim chamar quem se acha bonzão, eu não vim atrás dos melhores, eu vim atrás dos que ninguém quer, dos excluídos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Essa é a lei. Essa é a lei. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é importante. Diga, ainda que você não veja agora nada importante em você, você é importante. Olhe e diga assim para essa pessoa: Deus quer fazer de você alguém que todos querem. Aqueles guerreiros de Davi se tornaram os grandes guerreiros da antiguidade. E esses discípulos, e esse Pedro que pediu para Jesus se afastar porque ele era um grande pecador e não era ninguém, em quem ele se tornou? E é essa obra que Deus quer fazer. Eu sempre, talvez você tenha essa dúvida que eu tinha. Eu sempre me perguntei, quando eu comecei a ir para a igreja, era tanta coisa importante para Deus fazer, porque o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Perguntava assim: mas por que, Senhor? Tinha tanta gente para te curar naquela época, tanta criança sendo injustiçada, perseguida, teu povo escravizado. Por que isso? Hoje eu entendo. Porque a primeira obra que Deus quer realizar na minha vida e na sua é esse milagre: transformar você da água para o vinho, transformar teu lar da água para o vinho, transformar tua saúde, transformar tua vida da água para o vinho. Esse é o primeiro milagre, irmãos. Onde eu estaria hoje? Talvez numa sarjeta, talvez até morto. Se você pensar, quanta gente pode parar para pensar aqui? Quem nós somos? Muita gente veio daqui de uma boca de fumo que não podia ter uma roupa boa, que trocava tudo por droga. Ou entramos aqui com uma enfermidade incurável, nosso lar destruído. Mas hoje, Deus tem transformado a nossa vida da água para o vinho. Porque Ele veio buscar e salvar o perdido. E aqui, eu fiquei emocionado. Em Atos 5, mostra no que Pedro se transformou. Aquele cara que parecia que não valia nada, era um analfabeto. No que ele se transformou? Diz assim: e muitos sinais e prodígios
era feito entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Quem eram os apóstolos? Aqueles homens que ninguém queria. E estavam todos em comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a ele, mas o povo os tinha em grande estima. E cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto homens como mulheres, a ponto de transportarem os enfermos para as ruas e os porem em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra cobrisse algum deles. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. O que aquele Pedro se tornou? Um cara que, quando alguém sabia que ele ia passar por uma rua, levava um monte de enfermo na maca, pessoas de outros povos, e calculavam, não, quando ele passar aqui, a sombra dele vai bater aqui, bora botar esse doente aqui, bora botar essa pessoa que precisa de libertação aqui. E a Bíblia diz que quando a sombra de Pedro passava, aquelas pessoas eram curadas. Fale assim comigo: Deus vê em mim o que nem eu vejo. Agora olhe para alguém e diga assim: Deus vê em você o que você não vê. Talvez quando você veio aqui essa noite, alguém disse para você: não vai para a igreja, tu é um grande pecador, uma grande pecadora, a igreja vai cair. Talvez alguém diz para você: até pau que nasce torto, tu nunca vai conseguir, a igreja não é teu lugar. Hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer o contrário. Eu vim para salvar o perdido. Eu vim por você que precisa de médico. Aquele Pedro que se sentiu uma pessoa imunda, pecadora, inútil, sem importância, que talvez muitos entraram aqui essa noite. Jesus sabia quem ele era. Olhou para ele e disse: tu não é nada disso. Tu vais ser pescador de homens. Porque eu vim para buscar e salvar o perdido. Todo homem sem Deus é vencido pelo pecado. Mas quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Ele entra em você e te faz uma nova criatura. As coisas velhas se passam e tudo se faz novo na sua vida. Que hoje você entenda o seu valor. Que hoje você entenda que Deus te trouxe aqui com propósito. Fazer de você alguém que todos querem. Olhe para a pessoa que está do teu lado, direita e esquerda, diz: te afasta um pouco aí. Te afasta um pouco aí. Tá? Diz o teu nome para essa pessoa. Diz: o meu nome é... Fale assim: ouve, viu? Ouve. Que você ainda vai ouvir falar muito do meu nome. Amém?
Deus quer fazer de você uma pessoa que todos precisam, que todos querem. E para isso, a gente tem que entender que a gente não tem que levar uma vida escassa, só pensando em nós, na nossa família. Davi, naquele momento, talvez sacrificou um animal que ele tinha caçado para começar a repartir com aqueles homens. Davi sacrificou o pouquinho de conforto que ele podia ter arrumado naquela caverna. Davi se arriscou mais, porque é mais difícil encontrar uma pessoa do que 500, 600 pessoas. Jesus teve um traidor. Pastor, porque às vezes a gente quer ajudar e as pessoas ainda... Jesus teve. Mas ele teve 11 discípulos que continuaram fiel e levaram o evangelho a toda criatura. E nós somos fruto desse trabalho hoje. Hoje, Pedro é mais famoso ainda do que qualquer cantor de 100 anos atrás. Qualquer popstar. Muita gente não sabe quem é o Elvis Presley. Talvez dessa garotada aqui, muitos não sabem mais quem foi o Elvis Presley. Talvez dos adolescentes de 14 anos para baixo, 15, vocês nem sabem mais quem foi o Elvis Presley ou o John Lennon. Mas todos vocês sabem quem foi Pedro. Um homem que um dia serviu a Jesus e deixou Deus fazer dele um homem que todos querem. Eu quero encerrar essa mensagem com uma palavra do pastor Billy Graham, que eu ouvi certa vez. Uma vez o pastor Billy Graham estava pregando numa cruzada. E alguém gritou da plateia: esse é um homem santo de Deus. E ele disse assim: senhora, eu vou explicar para a senhora quem eu sou. E ele pediu para o saxofonista trazer o saxofone e vir e trazer o saxofone. E ele pediu para ele emprestar o saxofone para ele. E ele tentou tirar som daquele saxofone. Saiu uma coisa horrível, quase ele não tira som. Não é fácil. Não saiu uns apitos muito feios. E depois ele disse para o rapaz: toque um hino bem bonito. E aquele jovem começou a solar: Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, ele começou naquele saxofone. Muito lindo. E todo mundo começou a se emocionar. E o pastor Billy Graham disse assim: toda vez que o ser humano, que foi chamado por Deus para ser o representante dele na terra, tenta falar e viver do jeito que ele acha que é certo, ao contrário dos preceitos de Deus, ele é como eu tocando esse saxofone. Só sai som desafinado, só sai o que ninguém quer ouvir. Ele vai acabar infeliz e frustrado, afastado de Deus. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, você entende o que Deus tem para você, e você ama as pessoas perdidas.
E você fala de Deus. Então você é como esse saxofone na mão desse jovem. Você é um instrumento de Deus, que soa bonito. E quando você soa a sua voz, todas as pessoas sentem a presença de Deus. Todas as pessoas são tocadas por Deus. E todas as pessoas querem fazer a vontade de Deus. Porque quando você faz o que Deus quer, você é um instrumento de Deus. Quando eu faço o que Deus quer, Ele falou, eu sou um saxofone de Deus. Mas quando eu fazia o que Deus não queria, eu soava desafinado daquele jeito. Deixa Deus te usar e seja um saxofone, um instrumento de Deus. Que esta noite, eu não sei como você chegou aqui, mas que você saia daqui decidido a ser um instrumento de Deus. A deixar de odiar as pessoas que Deus mandou eu e você amar. É fácil? Não é. Eu e você amar. Agora, mandei um zap para o seu bacelar e disse, ei, meu amigo, vou te esperar lá na igreja, você... Ele mandou uma foto meio com o olho cheio de lágrimas, já no ônibus, né, dizendo, ô meu amigo, ore por mim que hoje eu vou pegar serviço às 19 horas. E trabalha lá para, como é mesmo? Lá na Albras. É triste. Mas é isso. Nós fomos chamados para unir pessoas, para amar pessoas, para tomar atitude de Davi, chamar aquelas pessoas que ninguém quer e transformar elas em pessoas que todos querem. Talvez hoje você entrou aqui pensando assim, o pastor está falando e não conhece meu lar. Ninguém queria estar na minha pele, ninguém queria ter um lar igual ao meu. Pode crer, eu sei o que é isso. Já passei por tudo isso. Mas hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele quer transformar teu lar, tua vida, tua saúde, tua família, transformar num lar que todos querem, que todos vão chegar com você um dia e dizer, me fala, qual é o teu segredo? Porque eu sabia como era o teu lar, hoje eu quero ter um lar igual a você. E você vai ajudar essas pessoas. E quanto mais pessoas você ajudar, mais o teu lar vai se transformar num lar de paz, num lar poderoso. Porque essa é a lei, dai e dá-se-vos-á, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, com a medida com que você medir, vos medirão também. Se está com problema no teu lar, no teu trabalho, não reclame, não reclame do teu cônjuge, saia, e seja um instrumento de Deus na vida de outro lar, que está pior que o seu. Quando você voltar para casa, o teu lar já vai estar restaurado. Amém? Deus restaurou Davi, transformou ele num grande adorador. A gente conhece na Bíblia poucas pessoas que foram tão perseguidas e injustiçadas como Davi. A Bíblia diz que o corpo de Davi era cheio de marcas. Igual como Isaías descreve Jesus. Que tinham que botar duas jovens para dormir com ele, uma do lado e outra do outro, porque o deserto é muito frio. Ele morria de frio, velhinho. Nada aquecia ele.
mas ele foi o maior rei de Israel. Um pastor de ovelhas, que a ovelha não era nem dele, era do pai dele, se tornou o maior rei, porque ele recebeu o coração de Deus. Davi é homem segundo o meu coração. Por quê? Deus podia destruir a cada um de nós, a humanidade, há muito tempo, mas Ele continua apostando em nós, porque o sonho de Deus é que nós venhamos a nos tornar de novo a sua imagem e a sua semelhança, e possamos reinar sobre a terra como filhos dele, e herdeiros dele, e co-herdeiros com Cristo. Deus abençoe a todos. Amém? Deus te abençoe. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.